Estamos ao vivo, turma. Ao vivo para mais uma live especial para você, provedor de internet de todo o Brasil, que está me assistindo. Muito obrigado. Você que estava esperando essa live aqui começar. Uma live que a gente vai bater um papo com o Sandro e com o Irineu da Prosper Capital, falando um pouco sobre estratégias financeiras para provedores de internet. Essa live que está sendo transmitida em vários canais ao mesmo tempo. Está sendo transmitida aqui no canal da Lux da Telecom, também está sendo transmitida no LinkedIn da Prosper, no Facebook da Prosper e também no Instagram da Prosper Capital. Bom, antes de trazer os nossos convidados, vou pedir para vocês deixarem um like, se inscrever no canal, acompanhar essa live, cara, do início ao fim. E se você tiver dúvidas, você pode mandar suas dúvidas aqui no chat, que a gente vai ter o prazer, vou ter o prazer de fazer as suas dúvidas aí, tá bom? De fazer as suas perguntas para os nossos convidados. Bom, mas deixa eu não ficar falando aqui sozinho, né, galera? Deixa eu trazer os nossos convidados aqui, né? Deixa eu adicionar o Sandro aqui, o Irineu. Boa noite, Sandro. Boa noite, Irineu. Tudo bem? Boa noite, meu amigo Thalisson. Que legal, hein, gente? Muito bom falar com vocês também, cara. Prazer enorme estar aqui, estar conversando contigo, estar conversando com o nosso público aí, pessoal engajado, né? Que está sempre transformando essa realidade aí. Muito bom. Com certeza, né? Bom, podemos dizer que esse daqui é um esquenta para a Brint, né? Que eu sei que vocês vão expor na Brint também, um baita evento importante que vai acontecer aqui em São Paulo, né? E vocês vão expor também aqui, né? Com certeza. Próxima semana estaremos aí, tanto para visita em alguns clientes especiais, quanto para participar da feira, né? Então é uma feira muito bacana que reúne muita gente boa do mercado e é importante trocar ideias e atualizar com as novidades. Com certeza. Estamos desde 2020 na Brint. Desde 2020? Só faltou o ano da pandemia lá, né? É verdade, verdade. Foi quando eu comecei desde 2019, desde 2019. Tá? Foi quando eu comecei a frequentar também as feiras. Maravilha. Bom, gente, antes da gente falar um pouco aqui sobre as estratégias financeiras para os provedores de internet, pessoal, só vou trazer um briefzinho do que a gente vai fazer, do que vai ser o nosso bate-papo aqui, ó. A gente vai falar sobre gestão financeira, sobre financiamento para expansão, investimentos estratégicos, planejamento a longo prazo, tendências do mercado e oportunidades e, claro, as perguntas de vocês, né? Mas antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, falar dos temas, né, Sandro e Irineu, eu queria que vocês se apresentassem para a galera que ainda não conhece vocês, para os provedores de internet, e o que é a Prosper Capital, né? E como que a Prosper pode ajudar os provedores nesse tema. Bom, nós fazemos consultoria já há muito tempo, desde 1997, né? E então já atendemos aí mais de 500 empresas do mercado brasileiro, entre empresas de capital aberto, multinacionais, muitas empresas médias, pequenas, ou seja, procuramos atender todo o mercado com o objetivo de ajudar as empresas a prosperarem. E para prosperar você tem que equilibrar uma série de pratinhos aí, né? Gestão, finanças, planejamento, uma boa execução, né? E a gente sempre se inspirou num modelo muito bacana, tá, de crescimento contínuo, longo prazo, de sucesso, que é do Warren Buffett. Warren Buffett é aquele investidor americano, que todos conhecem, né? Que o cara ficou rico, mas levou muitas décadas para ficar rico, como ele mesmo diz, né, no livro A Bola de Neve. Ele conta isso, né? Passo o dia lendo relatórios, estudando boas empresas que vão crescer, gerar bons resultados e, o mais importante, reinvestindo esses resultados das empresas que ele recebe, como lucros e dividendos. E isso vai formando uma bola de neve que faz com que o fundo dele aí seja, ao longo do tempo, um dos mais rentáveis, se não mais rentável, né, nas 6 décadas, mais ou menos, que ele trabalha aí, né? E isso nos inspira a aplicar algumas técnicas a todos os nossos clientes, tá? Antes de chegar no setor de provedores, que nós iniciamos em 2017, a gente já tinha 20 anos de experiência aí com empresas de diversos perfis. Mas tanto o Sandro quanto eu somos economistas e tivemos aí a felicidade de fazer carreira em grandes empresas como Gerdau,
Brasil Telecom, Ambev, outras em bancos que nós dirigimos, em que a gente foi exposto a modelos de gestão que deram muito certo, né? Com um bom planejamento, com uma boa estrutura. Então, nós sempre levamos isso aos nossos clientes. Quando conhecemos o setor de telecom, a gente viu que havia um setor que era uma pepita de ouro, tá? Era um setor extremamente diferenciado e talvez um dos melhores negócios das últimas décadas para se investir, tá? Um setor com 20 mil empresas, vamos arredondar esse número talvez, mas no Brasil inteiro, com acesso à tecnologia de ponta, mas que não precisa fazer investimentos para ter essa tecnologia, ela está disponível, né? Com bons fornecedores no país todo, um mercado em crescimento, uma demanda exponencial, né? Principalmente até a pandemia, com margens ainda bastante interessantes, né? Principalmente quem está mais longe dos grandes centros, com uma menor concorrência, que nos últimos anos vem se acirrando, obviamente, mas foi menor. Então, o que nós identificamos? Então, uma oportunidade de aplicar técnicas de gestão e que resultavam numa carga tributária muito menor que a carga que o setor praticava até então. Nos nossos estudos de benchmark, com as empresas que disponibilizam balanços para a gente ver publicamente, né? Ou seja, não precisamos abrir sigilo de ninguém, olhando na internet, a gente vê que as empresas têm uma carga média superior a 25%, tá? As grandes empresas. Com o nosso modelo, nós sempre trouxemos essa carga para abaixo de 15%, 13%, 12%, enfim, com total segurança. Essa economia de 12%, retomando o que o Warren Buffett ensinava, se a gente pegar esses 12% da receita e reaplicar, em 6 anos o provedor dobra de tamanho. Se ele economizar 10 anos, precisa de 7 anos. Se a economia for de 15, digamos que a gente seja muito bem sucedido, ou seja, o provedor esteja pagando uma carga muito alta e a gente consiga trazer ele para patamares bons, isso depende de cada um, em 5 anos ele pode dobrar de tamanho somente com a economia tributária, fora a reaplicação dos demais lucros e recursos que ele tem, né? Então, a nossa contribuição para o setor nesses últimos anos, desde 2017 para cá, é justamente essa, tá? É ajudar os provedores a terem modelos de gestão que levem a uma maior eficiência tributária, financeira, tendo a contabilidade em dia, podendo obter crédito em bancos, em fornecedores, podendo investir bastante e crescer de forma saudável. Isso é o que a gente trabalha no dia a dia aí, e tem muito prazer em compartilhar aí com o setor de vocês essa estratégia de crescimento aí. Tá bem? Pô, legal. Isso em nível Brasil, né? Vocês atendem hoje provedores no Brasil inteiro. Sim, em 26 estados do Brasil. Meu amigo Thalisson, então um prazer estar aqui com vocês. Prazer, Sandro. Sou Sandro Schileder, sou sócio fundador da Prosper Capital, uma empresa de assessoria e consultoria focada em ajudar provedores e empresas de diversos segmentos, né? E ao longo da nossa caminhada, um dos nossos pilares aqui é maximizar o seu valor ao nosso compromisso, ou seja, aquilo que tem de melhor a gente bota a favor da empresa, do empresário, a favor da empresa para que ela continue crescendo e sendo melhor ao longo do tempo. A nossa sede é no Rio Grande do Sul. A gente passou no mês de maio aí, uma situação, uma calamidade pública muito grande, né? Então, muitas das pessoas acabaram trazendo e ajudando aqui. Uma das campanhas que continua ainda funcionando bastante é a Ajude o RS a se reconectar, né? Em que vários colegas mandaram diversas doações para poder reconstruir as bases, a estrutura, tanto equipamento quanto vestimento, alimentação, e a gente ajudou bastante, tanto nas entidades quanto nas associações próximas também, né? Então fica um agradecimento a todos que estão ajudando as empresas do Rio Grande do Sul a se reconectar e principalmente a subir novamente e vencer essa batalha, que é uma batalha muito difícil, é um desafio muito grande, né? Então, parte acabou perdendo um pouco dos seus resultados, então é importante a gente sempre ressaltar isso e valorizar
né? E apoiar essa turma. Um dos pontos importantes que a gente acaba ajudando as empresas é que elas consigam ter um crescimento maior, né, através de operações de fusões e aquisições, né? Então, gostaria de trazer alguns exemplos bacanas aí de case de sucesso, no qual empresas acabaram triplicando de tamanho através de projetos de fusão com outros parceiros, né? Então, esse é um exemplo muito prático no qual uma empresa já tinha relacionamento de ter estruturado backbone junto, estruturado rede junto, compartilhado custo de investimentos, né, com outros colegas, e chegou um momento que cada um tinha suas empresas separadas, chegou aquele momento de unificar os esforços, e a partir da unificação dos esforços, a gente consegue identificar um ganho muito bacana de sinergia, de escopo e de escala, né? Porque a relação acaba sendo diferente, né? E isso se comprova através de vários projetos de fusões que a gente realizou ao longo desses últimos anos, né? E no aumento da margem. Então, o aumento da margem acaba acontecendo quando você une empresas que têm o mesmo perfil, né, e que têm capacidade de gerar uma diferença boa. Isso gera uma diferença no caixa da empresa, no bolso do empresário, de uma maneira bastante significativa. Um exemplo bem prático que a gente fez do primeiro momento, né? Deixa eu até pegar. O primeiro momento em que a empresa não contava com a nossa assessoria e estava, de certa forma, navegando de uma maneira mais individual, assim, né? Ela estava com uma margem EBITDA próximo de 18%. E ao longo da implementação de um projeto, né, de otimização, ao longo da implementação de uma fusão com outros 2 players, né, essa empresa aumentou o seu resultado para a ordem de 52%, atingindo patamares grandes de mercado, né? Então, empresas que têm as suas publicações financeiras em dia, elas chegam a patamares 45%, 52% de EBITDA. E essa empresa, sendo um pequeno player, conseguiu atingir esses resultados. Em menos de 4 trimestres, ou seja, em 3 trimestres, nós estamos falando 9 para 10 meses, ela saiu do patamar de 18, chegando no patamar de 52 de resultado. Então, 3 vezes a mais, né? 3 vezes mais dinheiro no bolso, podendo ser reinvestido em diversas frentes, né? Então, esse é um case muito bacana aí, de uma fusão que a gente realizou e que surtiu um efeito de resultado no bolso dos sócios, né? Essa empresa, ela passou, ela entrou no radar dos grandes compradores, tá? E ela passou a receber muitas ofertas de compra, né? Nós encaminhamos a negociação dela, tá? Já era nosso cliente, né, há algum tempo, depois de 1 ano e meio, e a venda foi sensacional. Hoje ela está incorporada por um grande grupo nacional. Alguns dos fundadores ainda são sócios desse grande grupo, né, em parte. Alguns saíram para tocar outras situações, mas o bacana disso tudo é você ver as pessoas realizando seus sonhos, tá? Porque a venda foi feita por ser um momento muito saudável, e por todos os fundadores terem chegado à conclusão de que era melhor passar por um outro momento da sua vida pessoal, né? Seja investindo em outros negócios ou se aliando a um player maior para poder tocar. Então, isso é muito bacana, é muito gratificante ver essa transformação na vida das pessoas, e certamente alguns deles estão assistindo a nossa live aqui, que mantém um relacionamento bem próximo da gente, né? Pô, que legal, cara. Eu justamente ia perguntar isso, se demora muito, se é muito complicado, né? Você comentou que em 1 ano e meio vocês fizeram essa mudança no provedor e um pouquinho. E acredito que talvez 1 ano e meio atrás ele nem pensava que conseguiria chegar nesse momento de passar a estrutura para frente, de cada sócio viver o seu sonho ali, né, cara, com a venda do provedor e tal. Mas aí, após estruturar, e aí eles, e muito rápido, 1 ano e meio assim só. Foi menos de 1 ano, né? Menos de 1 ano. Deixa
Deixa eu localizar aqui Caramba! Foi menos de um ano, porque a gente acabou operacionalizando. Começaram a ser nossos clientes no primeiro trimestre, a gente operacionalizou um modelo novo para eles de trabalho. Esse modelo novo foi implementado no segundo trimestre. No terceiro trimestre, eles já começaram a pensar em fazer uma unificação de empresas, né, uma união de empresas, uma fusão de empresas. Isso acabou acontecendo no início do quarto trimestre, no mês de outubro. Decidiram que agora nós vamos fazer a fusão. Quando é que vocês querem fazer? Não, é nesse mês agora. Então nós vamos ajudar vocês a fazer, pô. Ajudamos vocês a realizar os sonhos, né? Isso. E no mês de outubro eles decidiram, novembro a gente fechou os contratos, e em dezembro todo mundo já faturou junto no mesmo projeto, né? Porque a gente conseguiu construir uma plataforma de crescimento. Dentro dessa plataforma de crescimento, as outras empresas foram incorporadas, e a partir daí é que surgiu o todo ganho de sinergia, de escala, de escopo, e a margem aumentou bastante, né? Então foi em torno de um ano, né, em que isso aconteceu. A venda depois aconteceu 6 meses depois, e daí fechou o ciclo completo de 18 meses de trabalho, né? 18 meses de trabalho, desde o início até a fusão, passando pelo incremento de margem, e no último período, né, houve a transação já com patamares bem interessantes aí de mercado. A gente já chegou, né, Thalisson, aquecidos no mercado de telecom, com experiência de outros mercados mais maduros, como indústria, comércio, e mesmo segmentos financeiros de serviços, seguradoras, em que tanto o Sandro quanto eu exercitamos muitas vezes essas aquisições, incorporações de empresas ou fusões mesmo, tá, no setor calçadista, moveleiro, setor financeiro. Então, nós desenvolvemos metodologias que permitem fazer essa migração muito rápido. Por exemplo, empresas que têm uma estrutura não muito formal, que a gente sabe que existem algumas no Brasil, tá? A gente consegue levar elas para uma formalidade em 3 meses, tá? Ou seja, não importa o estado que esteja, em 3 meses ela passa a ter uma estrutura completamente formal, com balanços, com demonstrativos, com 100% de declarações. Então, isso transforma muito o negócio. E a partir dali ela opera, então, com 100% de eficácia, tá? Com todos os números sendo disponíveis mês a mês, a gente acompanha isso, né? Regula. Então, essa transformação que o Sandro está colocando, do EBITDA menor do que 20 para o EBITDA de 42, ela não tem mistério, é pura aplicação de técnica, né? De técnicas de gestão que estão disponíveis no mercado. Então, a gente já trabalha e exercita isso aí com bastante rapidez e eficácia, né? Uma coisa bacana é o seguinte, existem muitas fusões no Brasil todo. Hoje, nós mesmos estamos, neste momento, trabalhando com fusões nas 5 regiões do país, tá? Nós já fizemos dezenas de transações, né, nos últimos anos de provedores. Nós temos casos de clientes nossos que cresceram 10 vezes de faturamento, faturava algo como 7, 8 milhões e hoje estão faturando mais de 80 milhões por mês, né? São líderes nacionais, estão entre os 10 primeiros, tá? Nós temos vários clientes nesse ranking também. Então, isso nos traz uma visão e uma vantagem muito grande, porque a gente aprende com as empresas que estão em todos os estágios de maturação do mercado. Empresas do Simples e que vão continuar no Simples por um bom tempo, até atingir 400 mil de receita mês. A gente já organiza eles dentro do Simples, pagando a metade da carga tributária que eles pagariam sem essa organização que a gente criou no nosso modelo. Quando chega lá no limite do Simples, essa transição é simples. A gente vira a chave para um modelo de lucro real presumido, a empresa continua pagando algo próximo de 10%, 10, 12, 13, 9, depende da sua estrutura, do seu momento, claro, né? Cada um tem o seu, não é um número mágico, é um número que é resultado da sua operação, com toda a segurança, né? E a partir dali, então, o crescimento dela se dá de forma quase que exponencial, né? Com essa reaplicação da sua margem, né? E de toda a economia que ela tem. A partir de um determinado momento, quando esse cliente, tá, a gente está contando histórias reais, exatamente o que acontece. Quando esse cliente está organizado e ele olha para o lado
e vê que tem ali alguns colegas dele que inclusive faz parte daqueles grupos de compras de links e de equipamentos em conjunto. E essas outras empresas não estão com esse mesmo nível de organização, ele passa a ter uma vantagem competitiva muito grande, né? Porque tem mais acesso a crédito, compra melhor, né? Cresce, já tem um plano financeiro estruturado, sabe o tamanho do passo que pode dar. Então, eles passam a ser naturalmente um líder regional pela sua organização. Esse líder regional, então, vai adquirindo algumas outras empresas, vai trazendo alguns como sócios, né, como parceiros, né, por haver sinergia entre as operações, entre os negócios. Então, essa prosperidade, né, se torna uma coisa natural. E sempre numa fusão ou numa aquisição, você traz 100% da receita e traz apenas 40%, 50% ou 60% dos custos da operação. Quando a gente tem redes, né, que se sobrepõem, o aumento de custo é muito pequeno, né? Você usa a mesma rede, a mesma estrutura de atendimento. Quando são redes complementares, essa economia é um pouquinho menor, mas todo aquele custo adicional, overhead, enfim, né, que você tem para gerir um negócio também é muito pouco aumentado em termos de custo. Então é por isso que essa margem EBITDA vai crescendo naturalmente, né? De novo, não tem mágica nenhuma, é uma questão matemática. A receita sobe 100 e o custo aumenta 60. Você tem uma ampliação de margem bastante grande, tá? É isso, é muito bacana esse processo de transformação. Um caso que nós recém concluímos, tá? A questão de 6 meses, foi a fusão de 8 provedores num estado do norte. 8 provedores? Nossa, 8. Que maravilha. 8 operações, que eram amigos, né, colegas que tinham aí um sistema, né, de aquisições em conjunto, coisa e tal, e chegaram num ponto de entender que valia a pena fazer essa união dos esforços, né? Mas é um desafio muito interessante você unir 8 empresas, tá? O pessoal foi muito dedicado, muito fiel aí a todo o processo que a gente criou. Levou um pouco mais de 6 meses aí, mas nós conseguimos fazer isso e isso faz com que se crie um grande grupo regional, tá? Você passa a ter operações muito próximo, de um dia para a noite, 100 mil usuários, de uma forma muito estruturada, né? Caramba, cara, que legal. E é isso, né? Vocês, tanto fusão, quanto aquisição, quanto ajudar o provedor a organizar ali a sua vida financeira para um propósito, ou para continuar, ou para vender. Imagino quantas transformações vocês já não fizeram em provedores pelo Brasil, e tenho certeza de provedores de todos os tamanhos, né? Por exemplo, esses 8 provedores, pô, tinha um cara que era maior, o menorzinho, o pequenininho, e todos eles têm a mesma atenção, o mesmo atendimento da equipe de vocês, né, que eu conheço. Inclusive, só ressaltar que nós temos um QR Code aqui na tela, pessoal. Você pode escanear esse QR Code que você vai entrar direto num bate-papo vai num bate-papo com a Prosper. E você, de repente, você quer fazer uma pergunta, quer tirar uma dúvida, tá com vergonha de fazer ao vivo, por algum motivo, você pode fazer direto para um especialista, mas estamos ao vivo, então, cara, aproveite, faça sua pergunta, nós vamos ter os momentos aqui, né, que a gente vai fazer as perguntas de vocês para os nossos convidados, então perguntem à vontade, que daqui a pouquinho a gente já para tirar todas as dúvidas de vocês, seja você que quer crescer, quer vender, tá tendo prejuízo, tem alguma dúvida em particular? Porque, Sandro e Irineu, eu vou a fundo aqui em umas perguntas, tudo bem? Claro, fica à vontade. Estamos aqui para isso. Eu imagino que vocês analisam as empresas de ponta a ponta, empresas que têm vários sócios, e o cara quer saber se a parte dele é justa, se não é, se ele está recebendo adequado, como é que está funcionando essa divisão. O cara quer entender isso, quer se estruturar cada vez mais. Cara, faça a sua pergunta nessa live, entre em contato também no QR Code com a Prosper, né? E que em breve eu já vou falar uma condição exclusiva aqui também que a gente está trazendo para essa live, tá? Mas, gente, eu queria falar um pouco sobre... a gente já está falando, né, sobre a gestão financeira para provedor, né? E essa importância de uma gestão financeira eficiente para o provedor, né? E quais ferramentas e práticas recomendadas
para manter a saúde financeira da empresa? Que às vezes a gente fala sobre a importância do financeiro da empresa. Eu confesso que a minha vida mudou, eu transformei a minha vida quando eu coloquei uma pessoa para cuidar da minha vida financeira. Pronto, cara, pude comprar um carro, outras conquistas também, minha empresa cresceu. Hoje a gente está até contratando mais a ter uma pessoa, então a minha vida mudou porque eu passei a ter um controle, né? E eu não tinha. Então a minha vida mudou. E às vezes o provedor acha que é só, não, eu não quero vender agora, eu não quero fazer nenhuma aquisição, então eu não preciso. Mas ele talvez não entende que aquele momento não é o momento dele comprar a Hilux dele, que ele tem um dinheiro em caixa, mas não é o momento que ele pode usar aquele dinheiro para reinvestir no provedor e tal. Então tem um pouco dessas situações também quando vocês chegam nos provedores, não tem? Claro, com certeza. De certa forma, né? As ferramentas de gestão financeira são ferramentas que podem ser aprofundadas. Elas estão falando aí, fluxo de caixa, o DRE, o balanço patrimonial, são instrumentos, né, de gestão financeira. Mas o grande ponto da operação é uma empresa, um provedor, ele não vai quebrar porque fez investimentos errados, ele vai quebrar porque o fluxo de caixa dele está esgotado. E deixa eu trazer um exemplo bem prático aqui, que vai facilitar um pouquinho para o nosso entendimento aqui. Ó. Tá. Deixa eu compartilhar a tela, vai facilitar a vida, que é bem, bem simples, tá? Tá bom. Vamos lá. Manda para nós. E, turma, vocês podem ir mandando perguntas. Compartilhar a tela 2. Cara, esse exemplo, vocês estão vendo a tela já? Aí, pronto. Ficou melhor agora? Maior? Perfeito. Esse aqui é um exemplo bem, bem prático de um instrumento, que é como a régua que pode medir qualquer negócio, né? Pode ser provedor, pode ser distribuidor, pode ser qualquer empresa. Mas quando a taxa, o lucro líquido da operação, ele é abaixo daquilo que o mercado financeiro está pagando, e hoje, de certa forma, a taxa Selic está ao redor, próximo de 10%, tendência de subida, inflação apertando, então, mas aqui, quando o provedor ou qualquer empresa tem um retorno menor do que aquilo que se aplica no mercado financeiro, esse aqui é o sinal vermelho que ele tem que fazer outra coisa da vida, né? Se ele não consegue tirar pelo menos 10% da operação dele como rentabilidade, vale mais a pena vender a operação e botar no mercado financeiro, que o mercado financeiro vai pagar mais, tá? Quando está entre 10% e 20%, né? E essa taxa vai mexendo ao longo do tempo, ela sobe e desce, né? Quando está entre 10% e 20%, está numa zona que tem algum grau de conforto de rentabilidade, tá? Boa parte dos nossos clientes se encontram nessa faixa aqui de 20% a 30% de lucro líquido. Ou seja, de cada R$100 que cobra de um cliente, acaba tendo entre 20% a 30% de 20 a 30 reais de lucro líquido no bolso, podendo escolher reinvestir no negócio ou distribuir, ou fazer uma nova região, investir novamente para crescimento, tá? Alguns dos nossos clientes que têm um resultado bastante legal e são acima da média do mercado, eles estão nessa faixa dos 30 a 40, tá? Não são muitos, a gente tem, de certa forma, é um grupo de elite aí que está, de certa forma, resultados mais extraordinários, de 30% a 40% de lucro líquido. Não são comuns no mercado, são empresas que estão num determinado tamanho que permitem o volume de escala, com uma gestão próxima, com uma gestão de indicadores financeiros muito assertiva e detalhada, permitem chegar a esses patamares de 30% a 40%. E casos raros, mas a gente tem na nossa carteira clientes acima de 40% de rentabilidade líquida, tá? Então são casos em que estão numa situação muito melhor de mercado, tá? Mas a maior parte das empresas trabalha aqui entre abaixo de 10% até no máximo 30%, tá? Então tem que cuidar, esse aqui é um instrumento, um indicador bem prático para poder avaliar o próprio negócio. E se você tem dificuldade
de conseguir identificar qual é o lucro líquido efetivo da sua operação, a gente está aqui para lhe ajudar. São coisas diferentes, o lucro líquido disponível e o fluxo de caixa no mês. Então, isso é uma diferença bem prática aí, que é um instrumento que a gente acaba utilizando, tá? Thalisson, tem uma questão interessante que eu acho que ilustra um pouco isso que o Sandro está colocando. Normalmente, numa primeira conversa com um provedor, né, que está no início da sua jornada, ou já há algum tempo, né, mas ainda não chegou nesse horizonte azul aí que o Sandro colocou, a gente pergunta lá, né, para fazer uma simulação, para entender como é que pode ficar, por exemplo, a carga tributária dele, quanto que vale a empresa, etc. Quantos clientes tu tem, quanto que tu fatura, qual a tua folha, qual a tua carga tributária atual, qual a tua margem de lucro. Em geral, a gente ouve uma resposta meio padrão nessa: não tenho lucro, eu reinvisto tudo que eu ganho. E aí a gente já ouvi diz, muito isso. É muito, né? É normal no mercado. Não, se tu está investindo ou reinvestindo, é porque tu está tendo lucro. Então, esse lucro é que está sendo reinvestido, né? Quanto é que tu investe por mês? Daí o cara, invisto tanto. Eu disse, então tu já está com um lucro aí acima de 15% ou 20%, né? Que é o que tu está fazendo investindo, né? E aí a gente começa, né, a mostrar, né, didaticamente o que é receita, o que é tributo, o que é custo. Custo é aquilo que tu gasta só quando tu vende ou quando tu vai atender um cliente. O que é despesa fixa, e aí sim, o que é margem de lucro líquido. Então a gente começa a entender esses números para daí poder afinar e passar para o provedor, ou trabalhar junto com ele nessa afinação dos instrumentos de gestão, tá? A hora que isso entra para a cultura da empresa, que isso passa a entrar no sistema, no dia a dia dela, é que é aí que os negócios decolam, tá? Porque a gestão passa a estar na mão. Quem não tem esses instrumentos não tem o negócio na mão, ele precisa contar com um pouco de sorte ali, né? Tendo esses dados na mão, você anda com muito mais segurança no caminho do crescimento, tá? Por falar em... Quer falar, Sandro? Pode falar. O investimento, pessoal, ele é depois do lucro. Ou seja, todo dia, quando acorda pela manhã, o empresário decide, vou botar dinheiro no negócio de novo. Né? Esse é o racional, né? É como um casamento, né? É como a relação do empresário com a empresa. Todo dia ele escolhe aquela relação, né? Porque tá bom, eu quero continuar ali. Então, o reinvestir é um negócio que ele toma decisão todos os dias. O dia que ele parar de investir, ele vai querer fazer outra coisa, né? Então, olhando para esse perfil aqui, né? Então, a gente tem alguns exemplos bem práticos. Esse negócio é um negócio que tem margens acima de demais setores. Ele é um negócio que ele é preditivo. Por que ele é preditivo? Você consegue olhar que no próximo mês a receita é mais ou menos essa, um pouquinho maior, no outro vai ser assim, no outro vai ser assim. Então é um negócio que ele tem continuidade, né? É receita recorrente, né? É um negócio que ele é resiliente a desafios. Ou seja, cara, pessoal, passamos uma pandemia e o negócio continua crescendo, né? Muitos aqui continuaram crescendo, inclusive multiplicaram seus tamanhos ao longo da pandemia. Hoje, o crescimento orgânico, que é a ativação de cliente novo, ele está um pouquinho menor, está bem pequenininho, né? Então, ele passou por desafios muito grandes, né? Tem ganho de escala e de escopo e gera caixa. Todo mês vai pingar caixa. Porque se não tiver caixa no mês, daqui um mês, cortou o sinal, ou vai fazer uma outra relação ali de cobrança, uma forma mais de tentar interagir, né? Mas o empresário, ele decide ficar todos os dias com o seu negócio. E o melhor caminho é ter a melhor empresa para você ficar com ela. E não ter aquela pressão, aquela necessidade absurda de vender. Mas ter a melhor empresa para ficar. Quando você tem a melhor empresa para ficar, porque ela está boa para você, você pode estar disposto a ouvir algumas propostas tentadoras. Ou seja, aquelas propostas tentadoras, eu acho que pode ser alguma coisa boa. Então, vamos organizar um projeto, vamos preparar um negócio, vamos entregar uma avaliação para a sua empresa, para você ter a régua
entender o quanto está valendo hoje a operação para você e vamos analisar quais são as alternativas. Vamos trazer algumas alternativas aí de propostas. Se as propostas forem tentadoras e forem boas, vamos passar de fase. Passar de fase daqui a pouco, chegar num novo momento, fazer uma transação, vender a operação, se for positiva dentro daquilo que você espera, e passar a gerir uma carteira de investimentos, outras coisas. Então, o caminho é esse, é construção. Né? Construção com tranquilidade, ninguém tem a obrigação de vender, mas é bom saber quanto que vale e, ao mesmo tempo, estar preparado, né, para poder receber as melhores propostas. É isso que a gente faz, a gente constrói com tranquilidade essa relação com os nossos clientes, com nossos amigos, né? Porque é a partir daí que pode escolher ir para outra fase, né? Bacana. Com certeza. Alisson, tem muita história aí nesses 7 anos no setor, mas eu acho que tem uma que cabe a gente colocar para o pessoal, tá? Nós estamos falando de administração financeira, tu colocou o quanto é importante ter um financeiro bom na operação para ajudar, né? Então, tem um cliente nosso lá que passou por aquele processo, sair da informalidade, se formalizar, isso levou 3 meses, coisa e tal, estabilizou, começou a crescer, adquiriu algumas outras carteiras. Era uma empresa que gerava um valor muito grande, tá? Estava nesse nível de rentabilidade que o Sandro colocou aí, de mais de 40%, zero dívida, né? Foi crescendo capital próprio, e num determinado momento começou a atrasar uma série de contas, ia a banco, coisa e tal. E Sandro, vamos lá, né? Vamos pegar um avião, vamos lá ver o que está acontecendo. A gente chegou lá, começou a conversar, né? Botou um chimarrão na sala lá, trocando ideias, né? E disse, mas vem cá, o que está vendo? Porque a empresa é rentável, pô, gera um valor muito, mas muito expressivo mesmo aí, todo mês, né? De caixa e está passando por dificuldade. O que houve, né? E aí o financeiro da empresa disse, não, que numa conversa com o dono, né, ele me disse alguns meses atrás aí que ele estava cansado de pagar boleto e não queria mais ter boleto para pagar. Como a empresa é muito rentável, a gente passou a comprar tudo à vista. Mas essa é uma empresa que estava crescendo muito, estava investindo muito. O que aconteceu? Quando você começa a pagar à vista, né, você consome muito caixa. Ele fazia investimentos bem pesados, coisa de 1 milhão por mês. Em 4 meses ele comeu 4 milhões do caixa do negócio. E isso dá um retorno muito a longo prazo. Para um ticket médio brasileiro de R$100, você acaba gerando aí, digamos, R$40 líquido para o teu caixa, tá? Para fazer um investimento em cada cliente de ativação, de quê? 600 a 800 reais, depende muito, né? Do pote, mas vamos pegar esse número, 600 a 800 reais, você precisa aí de 15 a 18 meses em média para que esse cliente se pague. Então você imagina você comprar à vista e ter um retorno em 18 meses. O que a gente quer é justamente o contrário, né? A boa administração financeira diz que você tem que receber num prazo menor do que aquele que você paga. Então, se eu tenho um retorno em 18 meses, o ideal é que eu compre em 18 meses. Meu retorno é em 12 meses, o ideal é que eu compre em 12 ou mais, né? Então, essa administração financeira é fundamental, tá? Como disse o Sandro, o que faz uma empresa deixar de ir bem ou ir mal não é tanto a lucratividade dela, mas sim a gestão do caixa. E isso vale para provedor, vale para indústria, vale para comércio, para banco, para qualquer tipo de negócio, né? Então... Não, pô, você tocou no assunto sobre provedor ampliando, né, cara, querendo expandir a sua infraestrutura, e eu ia fazer essa pergunta para vocês, né? Expandir com dinheiro em caixa ou utilizar opções de financiamento? Que no caso eu sei que vocês têm opções de financiamento disponíveis para ajudar o provedor nas suas expansões, né? E se vocês têm algum case também, eu não sei se esse cara se tornou um case depois, né? Acho que ele parou de comprar à vista e usou alguma opção de financiamento que vocês têm para expansão. Bacana, Vou comprar a praça. Olha só, a gente tem várias opções aqui e um dos caminhos, né, que a gente acaba construindo com o cliente então, melhorando a estrutura financeira, ele passa a ser visto, né, pelo sistema financeiro de uma maneira muito mais bacana. Ou seja, aquela operação que antes o banco de investimento, né, o fundo olhava para ele com um grau de menos valor, quando passa a ter uma operação estruturada,
bacana e, de certa forma, com os indicadores em dia, ele passa a ter uma visão muito mais realista e uma visão melhor do negócio, né? Então, todo mundo, o sistema financeiro gosta de emprestar para quem gera caixa e tem lucratividade. E essa é uma diferença. Que vai pagar. A gente tem, e vai pagar, né? De certa forma vai devolver. Então, a gente tem várias linhas de financiamento, algumas delas são subsidiadas, outras linhas com estrutura de bancos comerciais, outras linhas com venture capital e private equity, fazendo um financiamento de médio e longo prazo para as operações. Então, tem linhas mais fáceis de acessar para pequenos provedores, que são mais adequadas para poder fazer o crescimento. Tem outras que requerem um projeto um pouquinho mais detalhado, né? Que a gente precisa fazer um investimento de energia de uns 2, 3 meses aí, do time para poder viabilizar esse tipo de captação. Mas sempre a gente organiza isso em conjunto com o empresário e dentro do tamanho da operação dele, tá? Então, vamos pensar o seguinte, tem dinheiro para captar para todos os tamanhos de operação, desde o que tem 3, 4 mil usuários, até o que tem 15, 20, 50, 500 mil usuários. Tem dinheiro para todos os tamanhos, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa organizar projetos que realmente façam a diferença naquela operação e façam com que ela multiplique. Uma das análises bastante interessantes que a gente faz é quanto é que vale a operação hoje? Bem, hoje a operação vale 100, né? Para fazer um cálculo rápido. Com um projeto de financiamento, captando um volume de recurso, essa operação comprando A, o B e o C, ela passa a valer 120, 140, 150. Né? Ou seja, o valor da empresa aumenta de acordo com aquilo que foi captado de investimento, de financiamento, porque adquiriu uma base, uma carteira de clientes, uma outra empresa, e incorporou isso no seu resultado. Então, são estudos que a gente acaba fazendo, né? De maneira bem objetiva. Tem recurso para empresa pequena, para empresa média e para empresa grande. Cada um tem uma cara e um tamanho, né? Mas um exemplo bem tranquilo é uma captação passa a valer a pena a partir de 30% do tamanho do faturamento anual da empresa. Por exemplo, se a empresa fatura 10 milhões no ano, vale a pena fazer um projeto para poder captar 3 milhões de reais. Se a empresa fatura 50, vale a pena fazer um projeto para captar pelo menos 1/3 desse faturamento, que nós estamos falando de 15 milhões de reais no ano. Né? Por quê? Porque isso vai ajudar a transformar a realidade da empresa, para de usar caixa próprio, usa um caixa financiado, e taxas. O que são taxas boas, né? Então, taxas de financiamento boas giram abaixo da Selic, dentro desta ordem, ou seja, de 6% a 8%, mais taxa de sucesso, vai estar em torno de 10%. Né? Mas então, quando eu tenho uma operação que ela tem uma rentabilidade, de novo, de 15%, 20%, e eu pego o dinheiro do mercado a 10%, e o que acontece? Eu estou botando dinheiro bom para dentro da operação. Então, vale a pena captar o recurso, porque a empresa gera mais resultado. Né? Então, esse é um racional que a gente organiza junto com os empresários. Né? É a taxa de crédito com a taxa de retorno da operação. Então, primeira coisa, arrumar a operação para que ela tenha boa taxa de retorno, depois bota dinheiro e esse dinheiro vai aumentar o valor da empresa. Tá? Legal. Dívida não é um problema, tá? Desde que a gente tenha um fluxo de caixa que mostre, né, que com a projeção dele a gente consiga tranquilamente pagar essa dívida e aumentar a margem. No mundo inteiro, a empresa vale aquilo que ela gera de resultado, tá? A gente tem um histórico aí de vendas por valores bem interessantes, né, sendo acima da média de mercado, muitas vezes acima da expectativa do vendedor. Por quê? Porque a gente estrutura a operação para que ela tenha uma margem de lucro muito alta. Então, é por isso que ela vale mais. Quem compra sabe que vai ter um retorno muito rápido em cima da aquisição daquele negócio. Né?
Vamos dar um exemplo, tá? Nós temos N casos de clientes realizados, de vendas feitas, em que as empresas lá, eu quero vender a R$2.500 reais o usuário, e a gente vendeu acima de 3.000, tá? Caramba! Exige... Isso é legal. Por quê? Porque as empresas performavam isso que o Sandro colocou, acima de 40%, tá? Muitas vezes nós reunimos várias empresas para fazer um negócio conjunto e a gente demonstra para quem está adquirindo que se a empresa já performa acima de 40% separadamente, numa aquisição em bloco, ela vai poder performar algo como 50%. Então isso é muito interessante, é por isso que isso acaba valorizando bastante os negócios, tá? De novo, né, a gente ouve sempre uma pergunta, qual é a mágica que vocês fazem, né? Cara, eu adoraria fazer mágica, eu não sei nem tirar moedinha de trás da orelha de criança, né? Mas aplicando esses instrumentos aí que a gente está conversando, financeiro, de gestão, é que a gente consegue escrever uma história diferente aí melhor, tá? Ter resultados melhores, né? Bom, investimentos estratégicos, né? Acredito, né? Estão falando de expansão, investimentos estratégicos, e já vou engatar uma próxima pergunta, que é como os provedores podem investir em infraestrutura e tecnologia para melhorar os seus serviços, né? Avaliação de risco e retorno sobre investimentos, né, específicos para provedor de internet. Como é que o pessoal consegue investir esse dinheiro? Beleza, captamos o dinheiro. Ok, conseguimos lá a grana do investimento, tá todo mundo feliz. Como que a gente pode investir esse dinheiro agora em infra e tecnologia para o provedor? Bacana. Boa pergunta, Thalisson. O que acontece? Nenhum banco financiador ou investidor, ele vai entregar o dinheiro sem saber onde é que ele vai, né? Então a gente tem que responder essa pergunta antes. Onde é que eu vou botar o dinheiro? E depois eu vou poder ter um projeto, né? Então, o desenhar esse projeto, o montar o projeto é aonde que eu vou botar esse dinheiro para fazer esse negócio ficar melhor do que ele já é. Esse é desenhar o projeto. Então, quando a gente diz assim, ó, tá aqui o destino do dinheiro, eu vou botar o dinheiro nesse lugar, e aqui são as fontes de financiamento, as fontes de uso. Um pedacinho eu vou botar dinheiro próprio, e o resto eu vou captar no financiador. Então, aonde se coloca? Via de regra, a empresa tem uma única linha de receita. Vamos imaginar um provedor que só tem para serviço de internet. Ele não presta outros serviços para esse usuário final. Tá? Então, ele está deixando de faturar em telefonia, ele está deixando de faturar em algum serviço de valor adicionado, ele está deixando de faturar em algum cloud que ele pode vender, algum serviço de data center, ele está deixando de faturar em várias coisas, né? Então, ele precisa diversificar um pouco mais a receita para poder incrementar a receita geral na sua empresa, né? Então, esse é um caminho de onde botar recurso, tá? Telefonia móvel, alguns também entendem que tem resultado bacana, que tem uma rentabilidade legal, né? Depende do modelo, como é feito, ele funciona de uma maneira bastante positiva, tá? Então, diversificar as receitas da operação para que ela consiga avançar de uma maneira mais bacana com os clientes que já estão na carteira. O outro processo é ampliar a área de cobertura geográfica para poder atender uma massa maior de clientes em localidades que ele não atendia antes, né? E isso, essas duas frentes aí, elas têm fundo de recurso direcionado para poder investir. E é bem prático fazer esse tipo de projeto. A gente tem desenho de projeto aí com várias empresas de diversos tamanhos, e isso realmente traz retorno para dentro da operação, tá? Em termos de retorno sobre investimento, então vale a pena colocar recurso dentro do negócio, desde que a taxa de rentabilidade seja um pouquinho mais alta ou bem mais alta do que a captação, né? Perfeito. Alisson, estou vendo uma série de perguntas aqui no nosso canal da Próspera. Acho que é interessante a gente responder algumas delas, né? Legal. Pode Eu ser? tenho, claro, temos mais algumas aqui do pessoal. Deixa eu só fazer mais uma aqui, das minhas, e aí a gente vai aqui para do pessoal, pode ser?
Pode, claro. Claro. Eu queria falar sobre... A gente tem aqui sobre planejamento a longo prazo, né? 2 temas aqui sobre planejamento a longo prazo, né? Estruturando um plano financeiro de longo prazo para garantir um crescimento sustentável. Planejamento a longo prazo. Acho que o Sandro falou um pouco sobre isso, né? E a importância de diversificar esses investimentos e fontes de receita. O Sandro, quando você fala, Sandro e Irineu, quando você falou sobre telefonia, um SVA, um novo produto, esse seria a diversificação das fontes de receitas ali dentro do mesmo usuário, ou é o provedor ter uma outra empresa, fazer outras coisas fora o provedor? Bacana, excelente pergunta. A linha, quanto mais perto daquilo que você já faz, mais fácil de você conseguir incorporar essas receitas, né? Então, as primeiras alternativas são serviços para o mesmo usuário final, ou seja, ampliar o portfólio de soluções com aquele cliente já é fiel, já está pagando para você a sua prestação de serviço. Então, você pode oferecer alternativas novas. Quanto mais longe daquilo que o empresário já faz, mais esforço ele tem que fazer para conseguir conquistar essa nova receita. Então, operações, né? Vários dos nossos clientes acabam evoluindo por operação em data center, oferecem serviços de voz, serviços de streaming, serviços de serviço empresarial, de soluções empresariais, né? Serviços de data center, e acaba evoluindo também para uma alternativa bastante próxima do mercado de provedores, que é a energia solar, que passa a ser um insumo muito caro, na verdade, né? Dentro de uma operação de data center, tu tens um peso muito grande a energia dentro do consumo das despesas, né? Então, esse é um outro mercado que pode ser uma diversificação próxima. Vários dos clientes acabam tendo nos seus POPs, tendo a sua geração de energia solar, dentro do seu data center, tendo a geração de energia solar para isso. Então, isso é uma diversificação que ele vai trazer um retorno, porque ele diminui a despesa do negócio, logo esse negócio tem uma margem mais interessante, tá? Ir para outros ramos de atividade pode ser uma alternativa, né? Desde que se encontrem ramos de atividade em que a taxa de rentabilidade continue sendo razoavelmente alta, né? Aonde que se tem taxa de rentabilidade alta? Serviço de tecnologia tem taxas bastante altas, de EBITDA bastante legal, e algumas com rentabilidade líquida bastante limpa. Outros negócios são negócios de transações financeiras, que acabam tendo uma rentabilidade bacana também, mas tem que comparar, se quer ir para outro lugar, é importante comparar essa outra taxa de retorno desse mercado, que já é público, a gente consegue analisar taxa de retorno de todos os setores, né? Então tem que olhar, no setor que eu tô, o nível de margem de resultado é esse aqui. Se eu for para um outro setor, ele precisa ser um pouquinho maior para poder botar energia para lá, né? Botar máquina para funcionar, esforço e investimento para lá, para poder sair do lugar e ir para um lugar melhor, né? Então, acho que o caminho é mais ou menos nessa linha aí. E a gente faz avaliação de projetos também, avaliação de investimentos. Ou seja, quero sair disso aqui e vou botar para lá. É melhor ou é melhor tu continuar nesse negócio? A gente ajuda o empresário a tomar esse tipo de decisão com uma análise financeira, de viabilidade econômica e outros instrumentos, né? Perfeito. Eu me recordo de um cliente nosso, Thalisson, que quando começou o projeto a gente desenhou como é que seria a curva dele de economia ao longo do tempo, tá? E fizemos a conta e a gente imaginou que em 3 anos economizaria em torno de 25 milhões. E aí, o que nós vamos fazer com essa grana? Que vai sobrar adicionalmente ao que o provedor já tinha. Bom, pensamos em aquisições, que é o mais natural. Você adquire aqui alguém da tua região. Não tem ninguém para adquirir, tá? Nós já somos dominantes no negócio, né? O que tem é muito pequeno e aí sai normalmente no caixa. Fusão também nem pensar, tá? Não valeria a pena. Investir em outro lugar, poxa, é muito longe. Então, hoje não seria o legal. O que vamos fazer? Então vamos construir um data center. O cliente direcionou esses 25 milhões para a conclusão para construção, conclusão do data center durante esse período, tá? Juntamente com uma linha bastante longa aí de transmissão, né, de rede, né, para ser autônomo para isso, tá?
E, poxa, passados 3 anos, está com o data center pronto, está com seu link próprio pronto, tá? Somente com a economia tributária. Então, essa é a análise que a gente faz. Qual o melhor direcionamento para o dinheiro, tá? Em algumas regiões, o melhor é fazer o que o Sandro disse, é adquirir, né, na própria operação, aumentar ela e aumentar a rentabilidade. Em alguns outros casos, vale a pena analisar essa diversificação, né? Agora, de novo, tudo isso dentro de um plano que a gente tem que estudar, né, da vontade da empresa. Cada empresa tem a sua vida própria, tem a sua ambição, tem as suas características geográficas, né, do que é possível fazer, né? Então, tudo isso tem que ser bem analisado e bem discutido, tá? Para que a gente possa chegar junto com o cliente à conclusão de qual o melhor uso para o capital, né? Legal, perfeito. Perfeito. Bom, então eu vou para as perguntas aqui do pessoal, pode ser? Bacana. Vou lembrar do nosso especial que está aqui no QR Code, aqui, né? Aí em cima. Exatamente. Turma, exclusiva para todos aí. Exatamente. Nós temos uma palavra-chave, né? Que é Prosper e Loucos aí. Vou pedir até para o Gustavo reforçar, me mandar aqui de novo, para eu poder falar certinho aqui para o pessoal, porque quem falar essa palavra-chave, para ele mandar no WhatsApp, quem falar essa palavra-chave vai ter uma condição especial junto com vocês aí. E a pegada é essa, vocês já sentiram aí, né, galera? É aumentar o lucro do seu provedor de internet, se você ter mais dinheiro no seu bolso, seja para expandir, para vender, para comprar, e aí vai ser você com os especialistas da Prosper que vai ver a melhor decisão para você fazer isso, para você ficar tranquilo, para você se aposentar. A Prosper quer aposentar você. Vai para Bahamas, vai viajar, vai curtir, tá? E é o Loucos para Prosperar, né? É isso aí. Você que escanear esse QR Code agora, entrar em contato com o time da Prosper e falar, eu sou Loucos para Prosperar. Você vai ter uma condição especial nos serviços que você fechar com a Prosper. Pô, vamos estender até a Brint isso aí, né, cara? Porque a galera vai ver isso daqui depois também, né? A live vai ficar, o pessoal vai assistir. Podemos estender o Loucos para Prosperar até a Brint? Vocês autorizam? Claro. Podemos, fechado. Então, maravilha. Viu? Nós aqui vamos na estar live. com um time bem legal lá, o nosso time comercial, o nosso time técnico, que bota a mão na massa, tá? Que faz isso. Então, jurídico, o pessoal vai poder conhecer a equipe Prosper que faz esse processo todo acontecer, tá? Que maravilha. Então, aproveitem para fazer esse bate-papo lá na Brint e falar que você quer prosperar com o seu negócio, com o seu provedor, você tá louco para prosperar. Bom, vou trazer a primeira pergunta aqui, tá bom? Da Silvia Oliveira. Ela comentou aqui, ó, quais os processos que foram implementados antes da fusão e venda que permitiram a venda tão rápida? Esses processos valorizam o ativo? Em que percentuais médios? Isso é bacana, deixa eu colocar alguns números, tá? Em média, com a organização da empresa, ou seja, elimina a informalidade, passa a ter dados claros, contabilidade em dia, espelhando 100% da operação, você já deixa de oferecer um grande risco para quem está olhando a operação. Né? Todo mundo diz, pô, se eu vender, quanto é que vai ficar reservado para contingência, para que eu receba depois de 5 anos, quando ninguém mais puder cobrar nada do provedor? Nas nossas vendas, a gente tem casos sem contingência e tem casos com uma contingência máxima de 10%, tá? Que é muito pequeno frente ao que o mercado normalmente pratica. Por quê? Porque as empresas são muito claras, muito transparentes e muito assertivas, tá, nos seus números, nos seus dados, tá? O pessoal pode olhar o financeiro, pode olhar o sistema, a Brint, as declarações para a Anatel, tá? Que todos os números vão bater. Então, quem está comprando isso tem muita segurança e pode fechar muito rápido o negócio, está tudo batendo. Não precisa, né, ficar com medo, olhando coisas a longo prazo, tá? Então, isso é uma das coisas que faz com que o negócio saia mais rápido, Silvia. Outro, a rentabilidade do negócio, em geral, é muito alta, tá? Pouco endividamento, negócios muito, muito rentáveis, patrimônio, tudo ali claro, tá? Carga tributária baixa com um modelo que funciona redondinho, com toda a segurança, como é que se sabe que é seguro um modelo
tributário? Primeiro, você tem que estar tudo declarado e claro, né? Qualquer medida heterodoxa, e o mercado às vezes é criativo, e tem algumas medidas aí que prestação de serviço de terceiros, uma série de coisas aí, isso tira valor dos negócios, tá? A gente elimina isso de cara, e elimina isso num prazo médio de 3 meses, que é o nosso tempo normal para fazer a transformação, tá? Faz muitos anos que não precisa ter esse tipo de medida aí, que não é correta, não é legal para você ter um provedor funcionando bem, pagando pouco imposto, tá? Então é isso, eu acho que o que nós implantamos nisso, né? Primeiro, essa transformação de deixar o provedor totalmente às claras, com tudo declarado, com a documentação correta, com uma estrutura financeira em que o dono tem esse número na mão, ele sabe quanto que o provedor gera de resultado, ele consegue demonstrar isso para qualquer player do mercado, seja para alguém que queira adquiri-lo, para um banco, para um fornecedor. Os investimentos estão, o plano dele de construção e de crescimento a longo prazo também está bem estabelecido. Quando se vai fazer uma fusão, então, é muito importante que todas as empresas tenham essas informações todas claras. E é uma das maiores dificuldades, tá, Thalisson? Porque, em geral, as empresas não têm, né? Pelo menos até um determinado estágio de maturidade. Então, a hora que a gente vira essa operação e deixa essa empresa com esse padrão de funcionamento, não importa que ela tenha 2.000 clientes ou 200.000 clientes, todas as empresas vão ter o mesmo padrão, tá? Isso é um diferencial muito grande. Deixa eu ver se faltou alguma coisa para a Silvia responder, mas eu acredito que não, acho que é por aí, tá? Maravilha. Bom, obrigado, Silvia, pela pergunta. Vou para a próxima aqui, ó, do Marcos Rodrigues, né? Fazer uma operação societária, fusão, aquisição, sozinho ou com a Prosper, qual a vantagem de trazer com a Prosper? A empresa vale mais? O valuation aumenta? Por quê? Vamos lá. Eu vou pegar essa aqui e vou fazer um exemplo bem prático, mostrando na tela aqui o que está acontecendo para facilitar a vida. Tá. O que a gente tem aqui, tá? Tá na tela. Tá vendo aqui? Já? Bacana. Então, eu estou pegando aqui uma operação de uma empresa que tem uma receita bruta em torno de 19 milhões e meio no ano, tá? E a margem que ela deixa do negócio é 30%, e ela paga em torno de 26% de carga, 25% de carga, tá? Esse valor para uma transação, nós estamos considerando aqui que essa operação está valendo 28 de dinheiros possíveis a serem recebidos pelo sócio. Porém, o comprador está aplicando uma contingência aqui de torno de 25%. Nós estamos falando de 8 milhões aqui. Então, essa contingência vai receber só no final da operação, né? E pode ter algum processo ao longo do tempo que ele vai deduzindo essa contingência. Esse valor líquido que vai para os sócios no primeiro momento, ele é um valor de em torno de 20, tá? Quando a gente olha para a mesma operação, com um projeto de otimização, com um projeto de ajuste e melhorado, nós estamos falando que ele pode chegar a uma margem EBITDA de 41%. Pode ser até melhor, mas vamos considerar de maneira conservadora uma margem EBITDA de 41% e uma carga de 15%. O que acontece nessa operação? Se ele receber esse valor líquido aqui, ó, ele tem uma redução da contingência, ou seja, a contingência dele é menor, ou seja, ele já ganha essa diferença aqui, ó. Essa diferença ele já ganhou. E aumentou a eficiência do negócio dele, ou seja, ele vale mais tanto para o dono atual, quanto ele vai valer mais para quem está comprando. Logo, ele está pagando mais por essa operação aqui. Nós estamos falando que ele pode atingir valorização de até 100% no negócio. Tem casos que a gente teve valorização de 10%, 15%, 20%, 30%. Teve clientes que a gente teve valorização de 40%. Né? E ele pode atingir a valorização de até 100%. Mas o ideal, nós estamos falando assim, entre 25% e 45%. É bem prático de acontecer daqui para cá. Essa é uma diferença objetiva aí, no valor da transação e no dinheiro no bolso dos sócios. Tá?
hein? Perfeito. Fazendo um paralelo, Thales, você pode comprar um carro, vamos comprar um Fiat Uno, tá? Uhum. Se ele está todo esburacado, cheio de massa, com para-choque caindo, quem for comprar vai querer pagar menos, porque sabe que vai gastar muito e já não vai confiar muito naquele carro, porque a manutenção dele não foi legal. Se você pega um mesmo carro, mesmo ano, mesmo modelo, limpinho, tinindo ali, sem massinha nenhuma, né? Funciona bem, você vai pagar mais por ele, né? Empresa é a mesma coisa, tá? Então isso é isso aí, a gente tem que demonstrar uma realidade melhor. Essa realidade é fruto de todos esses instrumentos de gestão que a gente está conversando agora, tá? Isso que torna mais atrativo. É mais fácil vender um carro bom do que um carro mal cuidado, né? Perfeito. E como a oferta é bastante grande, né? A gente tem muitas empresas aí que estão no processo de negociação. O comprador, ele tem várias opções e ele prefere comprar empresas do qual ele tem uma informação mais qualificada. Como é que é? Tem o certificado da concessionária da revisão, né? As informações são mais claras, o histórico de clientes é mais fácil de entender, as informações financeiras são bem adequadas, todas as perguntas que ele faz têm resposta, não tem enrolaçada, né? Então é mais fácil. Se você senta na cadeira do comprador, você quer ter as melhores informações possíveis e disponíveis. Se você escolhe entre alguém que tu tem bastante informação e alguém que tu sabe pouco, é melhor aquela que tu sabe bastante. Consegue avaliar de uma maneira melhor, né? Mais assertivo. Um outro ponto que a gente, como Próspera, agrega para os negócios, nas transações, é que nós já fizemos negócio com boa parte do mercado, com alguns dos principais players, tá? Muitos são nossos clientes, tá? Ou, se não são clientes ainda, conhecem o que a gente faz e como faz, tá? Então, quando você tem um histórico longo, como a gente tem, né, de trabalhos realizados com empresas importantes, quem está fazendo um negócio com a gente, adquirindo um provedor, um cliente nosso, já tem um pouco dessa chancela. A gente funciona meio como esse mecânico de confiança, né? Que vai garantir para o comprador que você pode comprar esse carro aqui que não vai te dar problema, né? Tentando falar de uma maneira muito simples. Bem clara, bem fácil para entender. Perfeito. Perfeito. Okay. Bom, maravilha. Então, obrigado aí, Marcos, pela pergunta. Vou fazer a do Jonathan aqui, ó. Jonathan Modesto. Atende pequenos provedores para ajudar eles a crescer? Com certeza, a gente tem projetos, né? E a gente presta serviço desde os clientes que hoje ainda estão numa operação que optaram pelo Simples Nacional, né? Até clientes que já passaram desses limites e estão faturando seus 30, 40, 50, 100, 1 milhão de reais por ano, tá? Então, a gente atende todos os tamanhos de empresa. É óbvio que cada um tem as suas particularidades, né? As suas necessidades, e a gente atende todo o perfil de empresas, tá? Perfeito. Bom, vou ler aqui a do André Camilo Caetano Alves. Ele comentou aqui, ó. Trabalho com projetos de compartilhamento de poste no Paraná. E poderiam comentar sobre a economia equivocada com o aluguel de postes com a rede ainda não regularizada, né? O valuation do provedor na hora da venda? Bacana. Boa pergunta, André. Vamos lá. O que acontece? O compartilhamento de postes, ele, de certa forma, tem um caminho de facilitar o pagamento da regularidade desses postes. Uma operação que não tem os postes regularizados, ela está irregular, né? Eu recebi uma outra pergunta há algum tempo atrás que dizia o seguinte: sonegação é lucro? Era mais ou menos nessa linha, né? Porque sonegar não é igual a lucro. Sonegar, você está postergando um problema. E quando você não tem um grau de regularidade dentro da sua operação, alguém vai penalizar isso numa transação. Por quê? Porque precisa ser feito, né? Ou seja, a empresa ela não está 100% adequada àquilo que ela precisaria entregar, né? Então a gente tem, conhecendo a realidade de mercado, tem várias empresas que estão com 10, 15, 20, 50, 70% dos postes regularizados, né?
ou em regularização. O 100% ele é muito difícil. Por quê? Porque sempre tem uma rede nova que está fazendo, sempre tem uma cidade nova que está incorporando, né? Ou eventualmente vender um pedaço da carteira. Então, esse 100% dos postos regularizados é muito difícil. Tem alguma empresa que consegue fazer isso no dia a dia, até porque depende da velocidade da concessionária, né? Se dependesse somente do empresário, podia resolver. Mas como depende da velocidade da concessionária, então não tem essa velocidade. Existem compradores que descontam isso no preço, existem compradores que nem analisam empresas que não têm algum grau de regularidade, né? E via de regra, existe um compromisso, né, de regularizar em algum determinado tempo, tá? Então, essas são as 3 alternativas normalmente usadas para resolver esse problema dos postes não regularizados, tá? Vamos lá. Sendo bem prático, tudo que é responsabilidade do vendedor é até um momento, um dia, né, em que passa para a responsabilidade do novo administrador, né? Agora, aquilo que ele deixou de fazer no passado é responsabilidade dele, do vendedor, tá? Então, esse é um caminho de separar os momentos aí. Vai ter uma diferença financeira e tem que ser tratado esse assunto na transação, tá? Perfeito. Obrigado, André, pela mensagem. Agora eu vou aqui na do Denis. O Denis Farias comentou: como funciona a questão da segurança jurídica? Essa redução tributária expressiva de até 50% está livre de contingência, certo? Como funcionam os grupos econômicos e a formalização inteligente? Bem, de novo, né? O Sandro e eu tivemos experiência em grandes empresas, em grandes grupos econômicos brasileiros, tá? E alguns multinacionais, né? Algumas multinacionais brasileiras e outras estrangeiras investindo aqui, né? Então, a gente aprendeu, na prática, trabalhando como, né, gestor durante muitos anos, por que um grupo econômico é mais eficiente do que você ter um único CNPJ, tá? Isso permite que você tenha enquadramentos, né, mais interessantes para pagar em determinadas situações, um pouco menos de PIS e COFINS, um pouco menos de R, contribuição social, poder se enquadrar em algo que nós trouxemos para o mercado em 2017, que é a desoneração da folha de pagamentos, tá, que o setor de telecom não usava, e a gente introduziu isso no primeiro cliente em 2017, e passou ao longo do tempo a ser difundido, né? Dando alguns exemplos só, né? Separando o que importa o Estado, o que é fiscalizado do Estado, a Anatel, que é telecom, do que não é telecom, tá? E quando a gente começou a propor isso no começo, o mercado achava um pouco estranho, tá? Mas nós começamos a mostrar isso, primeiro, olhando sob o ponto de vista de gestão, que é muito interessante você separar cada atividade do seu negócio. A gente já fazia isso, por exemplo, no setor calçadista, em que você tem coisas que faz em casa, coisas que faz fora, coisas que contrata mão de obra para fazer. Então, você tem que saber qual é o custo e qual a receita que aquilo agrega a cada produto. No setor de telecom é a mesma coisa, né? Você tem serviço de telecom, tem SVAs, tem outros tipos de serviço aí que você presta lá. Então, essa separação faz sentido. Bom, aí o pessoal dizia, mas as grandes não praticam isso, elas têm um único CNPJ, etc. Eu disse, bem, mas o mercado, desde 1995, né, com a Lei Geral das Telecomunicações, 97, né, antes tinha a norma 95, ele já diz o que é telecom e o que não é telecom. Já está escrito lá. Você pode ter uma empresa de telecom, você pode ter um prestador de serviços de conexão à internet, que faz parte de um grupo econômico. Então, quando a gente analisa a fundo a legislação, nós não trouxemos assim, nenhum tipo de criação, de inovação do tipo professor Pardal para o setor. Nós utilizamos a legislação que rege a atividade do setor, já há mais de 2 décadas, né? E aplicamos ela na prática, né? Não só a legislação, como as próprias decisões dos tribunais, né? O STJ e o STF, através da súmula 334, o STF já referendou isso, né? Então, essa é a segurança jurídica, é quando você
lê a lei, entende a jurisprudência e aplica ela ao seu negócio. É por isso que a gente tem aí mais de 550 casos, tá, já implantados há mais de 25 anos, né, com zero problema. Não é sorte, não é mágica. Os fiscais vão nas empresas, eles olham o que é feito, e quando tudo está feito de acordo com a lei, tudo é demonstrável e explicável, você não tem problema algum. Tá? Nossos clientes não são diferentes de quaisquer outros clientes. O fiscal do Estado vai lá analisar, tem que mandar as declarações, né, mensais, a prefeitura vai ver se não tem nada errado, acontecem denúncias de concorrentes, né, essa é a vida real, né? O cara está praticando telecom numa empresa que não é de telecom, é de serviço, então a gente vai lá e mostra, não é, isso aqui faz parte do grupo. Está aqui o contrato social, está aqui o grupo econômico formal, está aqui o contrato com o cliente, o termo dele de aceite. Então, essa história, ela está completamente montada em cima de coisas reais e bases reais. É isso que a gente fala em segurança, é isso que a gente fala em formalidade, ou seja, são coisas muito palpáveis, tá? Dá trabalho fazer isso? Dá, né? Claro, você tem que ter toda uma estrutura, tem que fazer isso acontecer, não basta imaginar, isso tem que estar no papel, mas eu acho que esse é um diferencial, né, Thalisson? De novo, quando a gente chegou no setor, nós já tínhamos mais de 20 anos de estrada, então a gente tinha construído todo esse processo, né? Então a gente aplica esse processo, que ele está muito bem estruturado com o nosso time, que tem todos os checklists, tem organograma, né, de tempo de execução de cada atividade, tem conferência. Esse é o conjunto da segurança, tá? E uma coisa importante, a gente bota a mão na massa, né? A gente não simplesmente entrega um projeto para o cliente, vira as costas, cobra e vai embora. Não, a gente está junto com esse cliente ao longo de um tempo para dar justamente essa segurança, né? O primeiro passo é conhecer o negócio, criar um modelo que funcione para esse negócio, implantar isso, que leva mais ou menos esse prazo de 90 dias, né? Implantar esse novo modelo, depois mensalmente nós vamos avaliando se aquilo que a gente projetou, planejou, realmente está acontecendo, né? Criou a empresa, montou os contratos, informou o mercado, estabeleceu os planos, emitiu os documentos, o cliente pagou, né, um único boleto para todos os documentos, ou seja, todas essas questões aí que certamente passam pela cabeça do empresário já foram ao longo do tempo sendo solucionadas, né, para ser um processo o mais simples possível, né, mas atendendo a todos esses requisitos, né. Nós temos um trabalho que é o termômetro também, né, mensalmente a gente mostra o quanto nós planejamos, o quanto está a execução em relação ao que planejamos e como é que está dezenas de itens que a empresa tem que se preocupar com a formalização. A filial está aberta, a nota está ok, o alvará está emitido, ou seja, né, a documentação de nota entre as empresas, está tudo fechado. Então a gente vai checando, certo. Então é por isso que a gente fica muito tranquilo, o cliente, o contador do cliente e a assessoria jurídica do cliente, que quando houver uma fiscalização, a gente demonstra tudo aquilo que sabe que o fiscal vai requerer para ver se a operação está ok. Tá? Não tivemos nenhum caso de processos de clientes nossos com esse nosso modelo. Por quê? Porque a gente consegue sanar as dúvidas de qualquer tipo de fiscalização, apresentando essa formalidade. Tá? Perfeito. Então a gente acha que vai continuar assim, porque sem problema, com a tábua limpa, né? Por fazer Com isso. certeza. Tá bem? Com certeza. Caminho, né? Só tem esse caminho aí. Com certeza. Bom, eu vou colocar mais uma aqui do Leandro Biso. Ele comentou: parabéns pelo conteúdo. A Prosper também atua em outros nichos de mercado? Bacana, excelente pergunta. A gente tem foco bastante realizado nos últimos 5 anos em empresas de tecnologia, telecomunicações e toda a cadeia, né, de prestadores de serviço e fornecedores de telecomunicações. Temos experiência também em indústria, temos experiência também em prestadores de serviços, temos bastante operações que estão começando a vingar
no mercado de agro também, tem outros setores que a gente está mergulhando, que são setores financeiros e operações voltadas para o mercado pet. Também tem outros segmentos que a gente está avançando bastante e que também tem algum grau de carência, né? Via de regra, a gente trabalha com setores que têm capacidade de gerar resultado, né? Ou seja, tem algum grau de lucratividade, são centralizados em termos de capacidade de consolidação, ou seja, que a gente pode ajudar também a fazer uma transação de fusão, uma venda, uma aquisição, né? E que tem se mostrado bastante promissores, né? Bacana. Perfeito. Dentro da cadeia, Thalisson, de provedores, a gente não atende somente provedores, né? A gente atende todo o ecossistema, tá? Com fornecedores, importadores, distribuidores também. Temos muitos clientes na nossa carteira com resultados aí bacana. E quem for a Brint vai assistir um show do João Bosco e Vinícius, né? Que vai fazer um show bacana lá. João Bosco e Vinícius é cliente nosso há muito tempo, tá? A gente que legal! Organizou uma estrutura empresarial muito bacana para esse setor cultural, né? Que é um setor que a gente imagina, pô, o cara vai lá e canta. É uma empresa enorme, com dezenas de funcionários, com uma infra enorme de transporte aéreo, terrestre, bandas em vários locais do Brasil, tá? Então são dois caras muito talentosos, muito legais, muito batalhadores, que tiveram uma origem, como todos nós, assim, de bastante trabalho, né? Como os provedores, nós aqui, né? Começamos do zero e criaram uma estrutura bacana. E a gente tem a felicidade aí de atuar e sermos amigos aí desses caras muito bacanas. Isso é só para exemplificar como a gente atende, né? Variados, falar aí de Gerdau, de bancos, de marcas nacionais como Todeschini, como Usaflex de calçados, enfim, né? Taurus de armas, tá? Ou seja, é uma carteira aí bastante ampla. Diversificada, né? Muitos diversificada, nichos, né? E essas soluções que se aplicam para o setor de provedores, para o setor de TI, para o agro, para a indústria, para o setor cultural, né? São as mesmas, tá? Porque a legislação brasileira, claro que ela tem aplicações específicas em cada setor, mas existe uma matriz, um modelo geral que tem que ser observado. Então, quando a gente entende aquele segmento e consegue ajustar a estrutura da empresa à legislação, é que acontece essa otimização tributária. Tá? Perfeito. Vou fazer uma última pergunta aqui só, tá bom? Que tem aqui no chat. Que é do Marcos Rodrigues, cara. Uma pergunta até, ele perguntou: empresa no Simples Fake, nome de laranjas da família para reduzir o INSS, é uma boa solução? Bem, bacana. Isso não é uma pergunta. Isso é lenda. A pergunta é boa, mas isso eu nunca vi acontecer, hein, pessoal? Nem eu acho que é lenda isso, tá? Não existe, rapaz. Mas parece que o primo de alguns provedores aí já fizeram isso. Pessoal, é o seguinte, não adianta tapar o sol com a peneira, né? Porque vai aparecer a informação, vai aparecer a luz, é um caminho inadequado de ir. Não é, a gente nunca vai sugerir alguma coisa desse caminho, porque é um caminho ilegal. Então, a gente sempre trabalha com a legislação a favor, né? A gente sempre trabalha cumprindo as normas e a regulamentação exigente. E isso não é um lugar bom de ir, ou seja, não vale a pena correr esse risco, né, desnecessário, tendo solução disponível para poder estruturar isso e levar a empresa para um outro patamar, um patamar de maior tranquilidade. Nós estamos num período aí que finalizou agora, 31 de maio, né, o imposto de renda da pessoa física para boa parte do Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul, que teve algumas cidades com prazo alargado para agosto, né, em função da calamidade em si, pública das cidades, mas no imposto de renda, se tu não tem solucionar o problema da empresa é bom para a empresa e é bom também para o imposto de renda da pessoa física, porque ele é um bônus que você vai deixar de ter dor de cabeça e ter que fazer uma situação muito mais inadequada. Ou seja, erra uma vez, erra duas vezes, erra fazendo um processo de colocar em nome de terceiros.
Depois tem que solucionar esse problema mais caro. O próprio patrimônio da empresa, da pessoa física, não cresce porque ela está toda enrolada no nome de terceiros. Então, isso é uma solução muito inadequada. Eu quero compartilhar com vocês aqui um material de jogo de gente grande, né? O que é jogo de gente grande? É comparar players que são importantes no mercado com players de resultados de clientes nossos, tá? Então, nós estamos falando de informações públicas de resultados do último período, resultados comparáveis. Deixa eu abrir aqui. Okay. Vamos lá, acho que a gente vai ter informação bacana aqui para avançar. Estão vendo já? Já. Está vendo. Então, o que a gente está comparando aqui? São empresas bastante conhecidas no mercado, né? Não só de internet, mas de telefonia móvel, né? E dentro desse caminho a gente tem resultados de margem EBITDA, que em alguns casos são margens maiores aqui, porém em margens líquidas, os nossos cases de sucesso têm margem líquida bem maior do que todos esses clientes aqui. Todos esses players de mercado, né? Então, a gente está comparando estes players de mercado com clientes nossos da Prosper Capital em termos de margem de resultado. Então, nós estamos falando que, nestes casos, a margem líquida sempre é maior do que empresas grandes e consolidadas no mercado. Então, é mais para a gente poder ter uma forma de comparação, tá? Eu tive diversas conversas ao longo dos últimos períodos aí, e quando a gente traz esse tipo de informação, o nosso cliente olha para nós, pô, minha margem é melhor do que a dele, né? Eu disse assim, eu sei, e é por isso que eu estou te trazendo essa informação, né? Vários dos nossos clientes têm margem melhor, a margem deles acaba sendo melhor, né? E isso é muito bom, pô. Estamos no caminho certo, né? Então, se a margem é melhor, nós estamos no caminho certo. Então, o caminho é esse aí, né? A gente consegue construir, e não é simples, mas tem como fazer, dedicação, projeto, trabalho, acompanhamento, né? E, de certa forma, ir nos detalhes e conseguir fazer a diferença mesmo dentro das operações de todos os players, tá? Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, eu queria agradecer, né? Você, Sandro, também você, Irineu, por tirar esse tempo para a gente fazer esse bate-papo sobre um tema tão importante, né, para os provedores de internet, principalmente por compartilhar cases reais, né, situações reais que transformaram a vida de provedores, né. Agradecer esse tempo que vocês tiraram para responder as dúvidas aqui do pessoal também. Convidar o pessoal para escanear o QR Code que está na tela para entrar em contato com a Prosper. Também vai ter o link na descrição do vídeo. E se você disser que você está louco para prosperar, você vai ter uma condição especial com a Prosper, né? Convidar vocês para conhecer o stand deles também, que vai estar expondo lá na Abrint. Você tem que ir nesse evento e tem que passar no stand da Prosper, né? E agradecer, cara, vocês. Obrigado por esse tempo aí que vocês tiraram no dia de hoje para a gente fazer esse bate-papo, viu? Bacana. É um grande prazer estar contigo aqui, Thaleson, amigo de longa data. É um grande prazer também estar compartilhando alguns dos cases de sucesso e agradecer a todo o público que está nos acompanhando, né? Porque a gente aprende muito com vocês, pessoal. Vocês nos ajudam a entender e realmente melhorar um pouquinho a cada dia, né? A gente só consegue resultados diferentes porque vocês trazem alternativas e acabam dedicando energia também para que essa realidade se transforme. Então, é um prazer enorme estar junto com vocês aqui. Próxima semana estaremos no evento nacional da Abrint, no stand B45, tá? Ficamos super à disposição para poder atender todas as dúvidas de vocês lá presencialmente. O nosso time está à disposição também para poder atendê-los através do QR Code. Entre em contato conosco, tem uma solução especial, exclusiva, e é um grande prazer aprender, entender e poder contribuir para melhorar essa realidade do dia a dia aí. Tá bom? Grande abraço. Isso aí. Prazer, Thaleson, estar aqui, poder compartilhar com você, com a audiência, né? Uma série de provedores, responder as perguntas, tirar dúvidas e dizer que o setor tem uma característica muito bacana, tá? Além
além de ser um setor economicamente muito bacana, que permite, né, essa transformação de vidas de norte a sul, as pessoas são muito legais, né? É como a gente simples, que não ganhou nada na vida, mas que trabalhou muito, né? E através de um trabalho árduo, pesado, aí conseguiu conquistar algumas coisas, né? E cada um colocando a sua pedrinha, a gente lá nesse trabalho de gestão, né, tributário, venda, você nessa divulgação, outros no trabalho técnico, amigo ali falando posts, né? Outros na montagem e operação, na comunicação, gente de vendas, né? E, poxa, quantos amigos nós temos aí, né? Que vão estar lá na feira expondo, colocando os seus produtos, quantas parcerias a gente tem, desenvolveu ao longo do tempo com essas empresas sérias que há muitos anos têm ajudado o setor aí a crescer, né? E nem é preciso dizer quanta risada a gente dá, né? Juntos na feira, nesses eventos, né? Podendo reencontrar amigos, e mesmo alguns que já saíram do mercado vão lá só para não perder esse contato, né? É verdade. Para poder participar. Então é uma alegria, e todos podem ficar certos que nós também somos loucos para prosperar aí junto com vocês e escrever essa história juntos. Então, com certeza. Bom, Irineu, obrigado. Sandro também, todo o time da Prosper, né? Adrielen presente aí também no nosso chat. O André comentou, o André agradeceu aqui, ó. Boa noite, senhores. Muito obrigado pela atenção. Prazer, André. Né? Agradeceu aqui. Obrigado você, André, também pela sua atenção, cara. Está aí ouvindo a gente aí, né? Nessa noite, né? E, senhores, muito obrigado mais uma vez, tá? Convido vocês, provedores de internet, a entrar em contato com a Prosper, você falar que está louco para prosperar, conta um pouco da sua história, do seu caso, da sua necessidade, sem medo, sem vergonha, cara. Não importa o seu tamanho, eu sei que tem gente pequena, gente muito grande aí que nos acompanha, não importa se você é muito grande e por algum motivo se perdeu, tá bagunçado, cara, a Prosper tá aí para te ajudar, tá bom? Então o QR Code está na tela para isso, entra em contato, link na descrição do vídeo também disponível para vocês. E claro, cara, tá na Brint, vai lá fazer esse bate-papo especial com eles também, tá bom? Contar um pouco mais da sua história, da sua necessidade, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar, certo? Senhores, obrigado mais uma vez. E eu vou encerrando aqui a nossa live. Obrigadão, Thalisson. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um prazer enorme aí. Até breve.